Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao Palavra da Salvação. Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, diz assim: Eu vos asseguro, quem obedecer à minha palavra, jamais provará a morte. É no sentido de que a palavra nos dá a vida eterna. E daquilo que o próprio evangelista São João também fala: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Portanto, a palavra do Senhor nos leva a experimentar a eternidade. Vamos, portanto, com abertura de coração e desejoso de escutar a voz do Senhor, acolher a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Te convido, meu irmão e minha irmã, a juntamente comigo escutar. É uma atitude de cristão, é uma atitude de quem crê. Escutar o que o Evangelho tem a nos dizer e nos esforçar para compreender o que nos diz esta mensagem e colocá-la em prática em nosso dia a dia. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esta é uma esplêndida página do Evangelho que nos ensina muito sobre a vida cristã, sobre o seguimento de Jesus. Importante recordar, estamos na Quaresma, já na segunda semana da Quaresma, e nós somos colocados na liturgia juntamente com Jesus no caminho a Jerusalém. É justamente o que nós ouvimos aqui nesse trecho do Evangelho. Jesus está subindo a Jerusalém, a cidade onde ele será condenado, onde ele será morto e onde ele ressuscitará no terceiro dia. Por isso, unidos aos discípulos de Jesus daquele tempo, hoje nós também estamos subindo ao Calvário. O Evangelho começa com o anúncio da paixão. É a terceira vez que Jesus faz o anúncio da sua paixão, da sua morte e ressurreição. É interessante, Jesus não ilude os seus discípulos.
Jesus é muito claro com os seus discípulos sobre qual será o seu destino. Por isso diz o Evangelho, quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse. Jesus tem esse cuidado de chamar os seus discípulos, encontrar um ambiente de aconchego, sozinho juntamente com os seus discípulos, e diz com clareza, eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem, que era a forma com que se expressava a vinda do Messias, o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Meu irmão e minha irmã, imaginemos o escândalo que foi para os discípulos de Jesus escutar isso. Por quê? Porque eles esperavam um outro tipo de Messias. Um Messias que fosse forte, que fosse guerreiro, político, que viesse com um exército forte, que fosse lutar. E de repente, o Messias se manifesta fraco, que sobe humildemente a Jerusalém, que é humilhado, que é condenado à morte, que é açoitado, que é crucificado. A gente precisa se colocar no lugar dos discípulos. Certamente foi muito difícil para os discípulos aceitarem que o Messias viesse nessas condições, humilde, sofredor e sujeito até mesmo à própria morte. Mas, ao mesmo tempo que Jesus anuncia a sua paixão, a sua dor e a sua cruz, ele diz que a dor, a morte, o mal não prevalecerão. No terceiro dia ressuscitará. Portanto, o bem vence o mal. E após fazer o anúncio da sua paixão, é interessante a gente ver o comportamento dos discípulos. É logo que vem em seguida. O Evangelho de Mateus diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, mas os outros evangelhos dizem que os próprios filhos de Zebedeu, diante deste anúncio de Jesus, pedem lugar de honra e distinção, um lugar à tua direita e outro à tua esquerda, no reino. É João e Tiago, os filhos de Zebedeu. São interesseiros, querem lugar de privilégio. Qual é a resposta de Jesus? Não sabeis o que estáis pedindo. Acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Que cálice é este? Cálice que Jesus está falando aqui é a própria cruz. Será que os discípulos são capazes de suportar a entrega da própria vida como fidelidade ao projeto do Pai? É isso que Jesus está questionando. E depois Jesus vai dizer, sim, bebereis do meu cálice. E como sabemos, os discípulos também participam do destino de Jesus. Os apóstolos todos tiveram a sua vida também tirada, derramaram seu sangue por causa da fidelidade ao Pai. E Jesus diz, não cabe a mim um lugar à minha direita ou à minha esquerda, mas isto é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. E é interessante porque este sentimento de lugares de honra e de privilégio parece não ser somente desses dois discípulos, João e Tiago. Parece que também no coração dos outros discípulos havia este sentimento de ocupar lugares privilegiados, os primeiros lugares, os lugares de honra e distinção. O que diz o Evangelho em seguida? Diz assim, ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos, porque estavam pedindo lugar de honra e distinção, certamente porque eles também queriam ocupar estes lugares. E como reage Jesus diante disso? Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Isto é o reino deste mundo. Mas Jesus faz a proposta de um outro reino, de um reino diferente. E neste reino, como devemos nos comportar? Diz o Evangelho. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. O que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. A lógica do reino de Deus é contrária à lógica deste mundo. Quem quer ser grande, se faça pequeno. Quem quer ser o primeiro, torne-se o último, o servidor de todos. Esta é a lógica do reino de Deus. A gente quer entrar na lógica deste reino, portanto é por aí que devemos pautar a nossa vida. Não na busca do poder pelo poder,
não na busca por lugares de honra e distinção, mas no serviço aos irmãos e irmãs. É deste modo que seremos grandes no reino dos céus. E o Evangelho se conclui dizendo assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muito. Por que Jesus exige isso dos seus discípulos? Porque Ele mesmo deve assumir isso. Jesus não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. É por isso que no cristianismo a gente não vive a nossa fé para ganhar coisas. A gente segue Jesus para doar o que nós somos e o que nós temos. Peçamos a graça de saber viver o que pede de nós o bonito Evangelho que nós terminamos de ouvir. Como manifestação da nossa gratidão por escutar esta mensagem tão bonita do Evangelho, tão forte e necessária para nós, sobretudo neste tempo em que estamos vivendo, o tempo da Quaresma. Vamos olhar com gratidão para o Divino Pai Eterno e fazer a nossa prece, a nossa oração. Rezemos com confiança. Divino Pai Eterno, olhamos para Ti neste momento tão importante, após sermos alimentados pela palavra de Teu Filho Jesus. Queremos Te pedir a graça da coragem de subir com Jesus a Jerusalém, de participar com Ele da sua paixão, sua morte de cruz e sua ressurreição. Te pedimos também, Pai Eterno, a graça de sermos livres do sentimento da busca pelo poder, dos lugares de honra e distinção, e que saibamos entrar na lógica do Teu reino, do serviço aos irmãos e irmãs mais necessitados. Derrama sobre nós o Teu Espírito e ajuda-nos a viver o Evangelho que terminamos de ouvir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.